Olá, Buritis, olá, Rondônia, estamos no ar mais uma vez com o nosso podcast. O teólogo Ricardo, você já conhece no Encontro com a Palavra. Hoje a gente vem para fazer confusão, para trazer polêmica, porque a gente gosta um pouquinho dessa confusão. Ricardo, boa noite, bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer novamente estar aqui, poder falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus e trazer alguma lucidez aí no meio a tanta loucura que a gente tem visto. Falando em loucuras, primeiro, para a gente começar, antes da gente entrar no assunto, explica para mim, que sou leigo, e para quem nos assiste, qual que é a diferença entre pastor, pregador, profeta e missionário. Olha, às vezes os títulos, uma pessoa pode acumular mais de um, né? A partir do Novo Testamento, a gente falar do profeta, a gente não tem profeta igual profeta do Antigo Testamento. Jesus vai falar que o último profeta foi João Batista. Mas a gente vê, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê o dom de profecia, né? Que é geralmente uma exortação, ou no Novo Testamento, geralmente a gente vê não algo a respeito do futuro, mas uma exortação de algo que vem acontecendo, que está sendo oculto. E aí traz à tona, e o profeta vem geralmente no tom de exortação. Pregador pode ser pastor, todo pastor é pregador e nem todo pregador é pastor. Certo. Né? Por conta que eu posso ser pregador da palavra e não ser pastor da igreja. Né? Então, só que o pastor tem que ser pregador e não necessariamente tem que ser profeta ou ter o dom de profecia, né? Mas tem que ter o dom de ensino para ser pastor. E missionário está relacionado, todo missionário é pregador, não necessariamente precisa ser profeta, e está atrelado a geralmente sair do seu contexto local e ir para um local remoto, né? Ou no seu país ou no seu estado, e plantar novas igrejas, pregar o evangelho. Geralmente missionário hoje na nossa realidade é quem vai para um determinado local, vou botar um exemplo aqui na região norte da Amazônia, e pregar para os indígenas, né? Essa é a ideia de missionário, né? Então as funções aí talvez elas se acumulam. Um pastor também pode ser missionário, né? E pregador da palavra, mas não necessariamente profeta. A gente tem visto muito aí nas redes sociais, principalmente nas últimas semanas aí, o pessoal falando do profeta Miguel, se eu não me engano o nome dele. Miguel Oliveira. O que você tem a falar sobre o Miguel Oliveira pra gente? Uns chamam de charlatão, outros falam de falso profeta, até anticristo eu ouvi falar. Olha, o Miguel, tem muitas coisas a ser faladas a respeito do evento Miguel. Ele é um evento, que pode colocar, né? Vou pontuar algumas coisas boas que dá para observar no Miguel. Primeira ele tem um dom de comunicação. Ele fala muito bem. Oratório. Tem. E isso dá na medida certa e ele tem uma instrução devida, pode ser usado para ministrar a palavra de Deus, por conta da oratória, né? Só que foi usado e está sendo usado, né, agora menos, mas para ele pregar e explicar, ensinar a palavra de Deus de uma maneira que causou aí um certo burburinho, né, que a gente observou nos últimos meses. Um dos problemas com Miguel, primeiro, a idade. Ele é muito novo, né? Paulo vai trazer um direcionamento a Timóteo, falando, se você que almeja o ministério, né, você estude, né, domine a palavra para você poder ensinar, né?
E o que a gente, os pequenos trechos que eu vi do Miguel, das suas ministrações, não tem nada de ensino de palavra de Deus ali. Ali está mais, a gente está mais atrelado a um show, a uma performance do que a ministração da palavra de Deus, né? E no caso dele ser profeta, geralmente é usado para esse título para dar validade para aquilo que está sendo dito, né? Ele possa ter o dom de profecia, pode ter, né? Mas nesse contexto, eu vendo daqui, né, me parece que é para usar, para validar aquilo que ele quer falar, né? Porque Paulo vai orientar as cartas aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, que a profecia, né, quem tiver o dom de profecia, ela tem que ser julgada à luz da palavra, né? Se ele fez a profecia a respeito de alguém, beleza, mas a gente vai avaliar segundo a palavra. E se essa profecia que ele falou, vou dar um exemplo aqui, determinado dia, ou você vai ser curado, né? E se não for, falso profeta. E se é falso profeta, tem que vir a público e se retratar, né? Teve um caso que aconteceu, deu uma repercussão a respeito disso. Ele tinha uma mulher, foi um culto, e ele deu uma profecia lá para a mulher falando que ela estava curada da leucemia. Eu acho que eu sei qual é. Quer ver? Acho que eu tenho aqui. Aí, vamos colocar aqui para você poder pontuar em cima dele. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu estou entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você está entendendo, moça de azul? Você está entendendo? Porque a Sarah Long nem do quarto ela ia voltar, mas o teu anjo da sua na tua frente dizendo, eu estou quebrando a marca agora. Eu estou toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus está dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu estou vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura para você, vai lá. Nem pode levantar a mão. Então, uma coisa que para mim me chama a atenção nessa passagem é porque ele coloca assim, eu curo, eu rasgo, eu. Não se coloca assim, Deus está te curando, tá. É um pouco de charlatanismo, é um show, o que seria? olha, Rodrigo, pelo que a gente vê aí, pelo que depois essa mulher veio falar, isso aí não tem nada de Deus, não tem nada. Felizmente isso veio a público e acaba que, né, expõe a gente, os evangélicos, e todo mundo bota a gente num balaio só e acha que o mundo evangélico é só isso aí, né? Mas o que veio a público, a mulher veio depois a público e fez o exame novamente, mas mesmo ele usando o nome de Deus, falando eu te curo em nome de Deus, beleza, pode, a gente tem amparo bíblico para isso? Tem. Só que a gente vai esperar para se confirmar isso, né? Se não for, falar, olha, foi algo que eu senti, era um desejo meu que você fosse curar, vem a público e se retrata, né? Pelas profecias que em tese ele diz aí, mas eu não vi ele vir a público e se pedindo desculpa e falar que foi da carne, né? É um termo que a gente vai usar no meio cristão, que quando não é de Deus, né? Porque a gente pode ter uma impressão e falar para a pessoa, mas é uma impressão nossa. E a gente bota o nome de Deus na jogada para validar o discurso, né? E fora outras bizarrices que a gente observou, né? Pedindo dinheiro, em nome de Deus. Eu queria entrar nessa questão. Ficou muito famoso, muito falado, Frei Gilson agora na época de Quaresma, abrindo live 3 horas da manhã para rezar o texto com até um milhão de pessoas, né? Cada um tem a sua fé. Me chamou a atenção e até vi num podcast o Miguel sendo questionado no podcast do Sargento Castro.
Porque ele abriu uma live que ele estava rezando no monte, orando no monte, e no meio da live ele começou a pedir pix de 100 mil reais e daí pra mais. Aí questionaram, ele falou assim, mas Deus estava me falando que era para mim pedir dinheiro, não estou obrigando ninguém a dar, é uma oferta, Deus pediu para mim pedir para alguém dar. Como é que a gente interpreta isso? Olha, isso aí é manipulação e se for criminalmente pode ser até estelionato, porque a gente não tem na Bíblia, Deus mandou, entendeu, pedir 100 mil reais, dar uma oferta de isso aí. Ele está usando a fama e a visibilidade que ele tem para alguém cair e a pessoa sentir algo lá e falar, toma o dinheiro aqui, né? Que Deus vai te abençoar em dobro. A gente tem promessas na Bíblia, né, da pessoa ser caridosa, de dizimar e ofertar, né, que Deus vai abençoar. Mas a gente não vê, né, principalmente o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, pedindo, falou, olha, manda para cá. Né, o que a gente vê, principalmente na carta aos Filipenses, Paulo agradecendo a ajuda que ele teve. Paulo estava preso e Paulo dizendo, eu sei o que é viver na miséria, eu sei o que é passar fome, eu sei, e tudo posso no Deus que me fortalece, né? Não, e ele agradece pelos recursos, mas ele mesmo disse, olha, sou grato pela vida de vocês, por essa disponibilidade, mas você não vê Paulo pedindo grana para ninguém, porque Paulo falou, eu trabalhava para mim não ficar, para que a mensagem não fosse maculada por causa de recursos. Então eu nunca pedia dinheiro a vocês para a mensagem não ser maculada. Isso aí é usar a palavra de Deus para enganar o povo. Vamos, para a gente finalizar o assunto, Miguel. Você trouxe para nós em um dos estudos do Encontro com a Palavra a questão das línguas estranhas. Como é que alguém traduz línguas estranhas? Me explica, porque ele ficou famoso por traduzir línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 12, e Paulo, na carta aos Coríntios, Paulo está corrigindo vários problemas ali na igreja de Corinto. Moralidade, questão financeira também, e a partir do capítulo 12 diante, e ele chega no capítulo 13 falando a respeito do que o que está acima de tudo é o amor, e no capítulo 14 ele vai chegar no dom de línguas, porque a igreja de Corinto era a igreja que foi abençoada com os dons espirituais. E aí tem o dom de falar em línguas. Aí há um debate ali se línguas estranhas é línguas celestiais, línguas dos anjos, ou outro idioma. Não o idioma que eu falo português, que seria, não está falando outro idioma, está falando russo. Para falar um exemplo. Paulo vai dar uma orientação lá, fala, olha, se você fala em línguas, a principal que fale para você mesmo, porque é você com Deus, que é para a sua edificação própria. Se você quer falar, você vai falar para a comunidade, que seja 2 ou 3 no máximo falando, para que não haja dificuldade de entender e que haja intérprete. Então tem o dom de línguas e tem o dom de interpretação de línguas, seja ela de outro idioma ou seja ela angelicais. A gente vê isso em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. A gente vai ver lá que havia vários povos de outras nações e cada um está falando e o outro está entendendo. Eu estou falando português, o italiano está entendendo o que eu estou falando, no idioma dele. Isso a gente chama de grossolária, que eu falo o meu idioma e você não fala o meu idioma, não entende o meu idioma, mas você entende. Na igreja de Corinto pode ser isso também, mas que Paulo está dizendo, olha, se dentro da igreja, porque em Atos é um evento onde está o Pentecoste, então tem muita gente reunida em Jerusalém. Agora, dentro da igreja, no caso aqui do Miguel, ou na igreja
local, que se tiver alguém falando em línguas, que haja intérprete. Porque se não tiver interpretação, não serve para edificar a igreja, serve para edificar você mesmo. Então, é melhor não falar, né? Ou da profecia é a mesma coisa. Se você for profetizar, você profetize, mas é melhor ficar calado, e se for profetizar, tem que estar embasado na palavra de Deus. Então, tem o dom de interpretar línguas. Pode ser em outro idioma ou línguas verticais, né? Mas que haja intérprete. Agora, sai falando e aí? Quem que vai traduzir? Porque você mesmo falar e você não traduzir, a gente não tem isso, não tem como, né? Não tem amparo bíblico, né? Porque pode ser da sua cabeça mesmo, né? Então, no cenário ideal é melhor não falar, né? Quando sai um Of the King, Of the Power, aí você já sabe que... Aquilo lá é cópia. Tem um outro pastor anterior a ele que lançou essa também. E ele só está copiando, cara. Já saiu os vídeos aí do cara falando. Então, para quem está nos assistindo aí, que é um curioso aí sobre o caso do Miguel, qual que é o conselho que você deixa para essa pessoa que está acompanhando esse caso? Primeiro, antes de eu te responder, o problema com o Miguel, essa situação com o Miguel, o problema é mais embaixo. O Miguel é a ponta, né? Tem uma história famosa grega de Hércules, né? E ele vai com o seu companheiro e está um problema na cidade de Merla, se não me engano, que era o problema da Hidra, era um monstro marinho, né? E o problema lá é que vários heróis tinham lá tentado matar a Hidra e cortam a cabeça para essa dúvida, né? A gente vê isso nos filmes, mitologia, né? O caso do Miguel dentro da igreja esse problema parecido, né? O Miguel foi barrado agora pelo Conselho Tutelar. Ele de 14 anos, ele lá configurava trabalho infantil, o Conselho Tutelar proibiu ele de... Mas o problema da Hidra, cortou uma cabeça, é bem provável que vai ser duro no local, né? Esse tipo vai surgir. A gente teve anterior a menina do iPhone, né? A Vitória Souza, ficou famosinha, a internet cancelou ela, tá sumida, né? Mas surgiu o Miguel, cortaram a cabeça, saiu outra, e cortaram essa, vai surgir outra, porque o problema é lá embaixo. Pessoas, igrejas pagando uma grana, né, altíssima aí, vi falar de 10 mil para lá, para uma criança ir pregar na igreja. Não tem nome dessa igreja, uma mulher, para ensinar, né? Mas a gente cai naquele problema lá atrás que a gente falou da celebridade, né? Virou uma celebridade, então eu quero pegar o status dele emprestado para aqui divulgar a minha igreja, né? Então, o problema do Miguel são pessoas que estão por trás e pessoas que alimentam esse tipo de coisa, né? E para você que viu essas bizarrices, isso é um caso isolado, tá? Boa parte da igreja brasileira são pessoas sérias, né? Só que o caso do Miguel ficou aí popular na internet, ganhou porque é bizarro, né? E virou chacota. Não é que estava validando aquilo, virou chacota, né? Mas você que viu e tem alguma dúvida, fuja disso. Isso aí não é palavra de Deus. Procura seu pastor. Procure uma orientação, tire mais de uma opinião, né? Porque talvez seu pastor também pode estar com uma visão, né, alienada. Procure outras pessoas de outras igrejas e tire opiniões antes de você cair de cabeça nesse tipo de ideia aí, que isso vai te fazer muito mal. Certo. Você que está aí, nos acompanhando, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta. Você que está aí, já ouviu falar dos Legendários? Não é aquele do Marcos Mion, não. Já a gente volta e vai te contar o que é o Legendários. Estamos de volta com o nosso podcast e agora nós vamos falar de um movimento que pouca gente conhece, é o Legendários. Como eu falei para vocês, não é aquele programa de televisão que o Marcos Mion
comandava na Rede Record. Fui enganado. Fui enganado. Achei que era. Falei, rapaz, vou conhecer o Mion, ó. Mas não deu certo. Fala pra nós, Ricardo, o que é o Legendários? Olha, acho que para quem está aí antenado na rede social, tem sido bombardeado aí Com os Legendários. os Legendários, o Profeta Mirim, os Legendários. Agora essa semana é o Bebê Reborn. Fica com outro momento aí a gente. Área VIP das igrejas. E assim vamos caminhando. O Legendário é um movimento que surgiu recentemente, que são homens que sobem a montanha, né? A proposta aí é um tipo de resgate à masculinidade, se voltar às origens, e que se propõe a esse tipo de temática, né? Só que dentro desse movimento tem o que eu dei uma pesquisada para a gente conversar acerca do assunto. Eu vi coisas, né? A gente dividir aqui em 3 pontos, né? O primeiro ponto é coisas benéficas que o Legendário promove, né? Eu até notei que uma delas é um chamado a homens a um compromisso, né? Tanto compromisso sendo homem, né? E um compromisso com Deus. Isso é extremamente benéfico para a sociedade. O segundo é homens se comprometerem a relacionamentos familiares, que no mundo moderno a gente tem observado que tem se perdido um pouco a mão, né? O outro ponto dos Legendários, eu até vi aqui no nosso estado, quando teve umas enchentes lá em Paraná, tem uns irmãos lá que participaram do movimento e envolvidos nessas causas sociais, né? Houve enchente, então eles arrecadaram alimentos, foram lá, eu acompanhei até uns relatos de alguns lá, ajudaram com recurso, eles mesmos foram para ajudar a questão de enchente, né, por conta de Paraná, o rio atravessando no meio da cidade. Então há esse incentivo de engajamento social, né, por parte do movimento. E outro ponto positivo é que tem-se, por parte de alguns, criticado muito o movimento, né? E a maioria parte da liderança do movimento Legendário tem sido muito cordiais frente às críticas recebidas, né? Então, sempre muito educados, e isso no meio de guerra de narrativa que a gente observa na internet, que é um terra sem lei. Isso não é comum de se ver, né? Então isso conta como um ponto positivo ao movimento, né? Mas frente a outras questões a gente tem algumas situações para ponderar aí a respeito do movimento. Tem os aspectos bons, mas tem os não tão bons. Sim, um deles e aqui o segundo ponto que para levantar, isso são informações coletadas de relatos de quem participou, né? A gente não tem como, cadê a fonte, vamos provar, então... Existe um segredo, né? Quem participa não pode contar o que acontece. Então, alguns que participou deram com a língua nos dentes, né? A língua solta. Só que não tem como averiguar com 100% de certeza essa informação. Mas que são muitos relatos falando a mesma coisa, né? Então acho que levanta um sinal de alerta, aí, né? Uma bandeira amarela para falar, olha, isso aqui precisa ser revisto. Um ponto, por conta de ser um movimento cristão, é a falta de clareza doutrinária, né? Porque quando você se levanta um movimento ou uma igreja, você tem que ter uma base doutrinária da igreja, né? No que eles acreditam a respeito da salvação, como que funciona, porque a gente tem igrejas de várias denominações, né? E cada uma tem a sua doutrina, e com base na palavra de Deus e a base de interpretação, né?
o movimento não ficou muito claro no que eles acreditam. Eles falam de Jesus, mas isso aí não quer dizer muita coisa, né? A gente vai ver Satanás falando, citando a Bíblia para o próprio Jesus. Então, né, falar de Jesus, Tiago vai falar que até os demônios creem em Deus e o estremecem. Então, precisa ter essa clareza doutrinária que não ficou muito claro a respeito do movimento, né? Segundo ponto, que eu fiz uma listinha aqui para a gente não errar, um tipo de hierarquia dentro do movimento, né, onde isso pode gerar um tratamento desigual, né? Paulo é muito enfático nisso nas suas cartas, que esse tipo de hierarquia dentro da igreja, ela traz prejuízo. Tá? Claro que vai ter lideranças, né? Mas que o tratamento entre as partes envolvidas dentro da igreja deve ser igualitário. Eu não posso tratar o pastor da igreja de uma forma, por conta dele ser pastor, e eu tratar um outro irmão de forma diferente, né? Só porque ele não ocupa, tem um status de pastor ou líder, o que seja, né? Essa hierarquização, isso traz prejuízos, né? Isso dentro do movimento de rendários, e por conta de certa liderança parece que há esse tipo de hierarquia, né? Então se levanta a bandeira amarela para isso, né? Um outro ponto, com base em relatos, é o uso demasiado de emoções e exaustão física para quem sobe a montanha, né? E esse tipo de uso pode ser usado para manipular. Você pega o que a gente pode dizer que é uma manipulação cerebral. Você cansa o indivíduo fisicamente, para o psicológico dele estar mais propício a aceitar aquilo que você vai falar. Isso, né? Isso é usado em hipnose, é usado, você vê alguns charlatões, principalmente no meio de igreja, usa esse tipo de estratégia, né? E por relatos de quem subiu a montanha, falam que há esse uso, né, uma exaustão física, né? Você vai subir a montanha, é exaustivo, né? Eu nunca subi, não sei como é que é, mas a gente imagina que há um desgaste físico e há um tipo de fala tipo militar, né? Tipo treinamento militar. No treinamento militar é usado aquilo por conta do que eles podem passar no caso de guerra, no caso de batalha e combate, né? Mas esse tipo de uso para algo que é espiritual, né, pode ser usado para manipular. Não que esteja manipulando, né, mas com base nos relatos de quem subiu, viu que isso era exagerado, esse uso, né? Outro problema desse movimento, né, é as suas raízes neopentecostal. Quem é do meio evangélico sabe que o movimento neopentecostal se popularizou aí na década de 80, 90, e a gente vê as igrejas hoje, eu não vou citar nomes aqui para não criar mais caso, mas que são igrejas que dão vida à teologia da prosperidade, que usam da palavra de Deus para manipular o povo, colocar dinheiro, trazer e usar a palavra, falar se não der o recurso você vai ser amaldiçoado e um monte de você vai receber em dobro, no triplo, vou só citar um caso na pandemia. O cara estava vendendo feijão, um caroço de feijão por R$200, né? É uma igreja grande aí, né? E está até sendo investigado aí. Feijão que curava Covid, um monte de coisa, né? Vendia terra, vendia tijolo, vendia chaveiro, chave que vai abrir porta, e R$1.000 uma chave que vai abrir a porta no mundo espiritual. A cura dos vícios químicos, assim, em questão de 5 minutos, é algo
Mas tem que pagar, tem que pagar. Deus cobra para curar. Mas, então, a base desse movimento é neopentecostal, né? O criador do movimento, o pastor Keith Lona, da Guatemala, da igreja da Guatemala, tá envolvido em escândalo lá com, não sei se hoje precisasse, ele foi inocentado ou não, mas estava sendo investigado por envolvimento com tráfico, com traficante, uns bons traficantes da Guatemala. É uma mega igreja lá, mas do movimento neopentecostal. E o líder brasileiro também é desse movimento. Quem é o líder brasileiro? O líder brasileiro, deixa eu ver se eu não tenho aqui. Ricardo Bernardes. Ricardo Bernardes, líder do Legendário no Brasil. Acho que é o Legendário 4.500, se não me engano o número dele. É por número? É por número. É igual soldado, né? E aí nessa do número, né, a gente entra num problema, acho que o problema maior desse movimento, né, que eu vejo, né, e tem os teólogos junto comigo, principalmente quem depois puder assistir, Vitor Fontana, tem uma dica pra você, ele é um cara fera aí da teologia, teólogo presbiteriano, pastor, tem mestrado, o cara é fantástico aí. Eu dar 50 na área de teologia, e ele vai falar lá num vídeo que ele gravou a respeito do legendário, de Jesus ser o legendário número 1. Seria a mesma coisa, Rodrigo, eu dizer que Jesus é o Batista número 1. Para especificar se Jesus é o Batista número 1, eu sou Batista, eu sou de Jesus. Se você não é Batista, então você está fora. Iria mais ou menos, agora nós tivemos a eleição do novo Papa aí, porque segundo a teologia católica, o Papa é o sucessor de Pedro. Pedro teria sido o primeiro Papa. Sim. E agora o Leão XIV é o sucessor de Pedro. Seria mais ou menos nesse sentido. É pior, não que seja o Papa seja ruim e ter essa sucessão a partir de Pedro, mas seria como o Papa dizer que Jesus é o primeiro Papa. Certo. Então, se você não está alinhado com o Papa, ou entende? Se a partir de Pedro, eu botei as minhas diferenças de entendimento desse texto mas Pedro era humano igual os católicos, mas dá para se aceitar. Dá. Agora, você colocar, se eles colocassem que Jesus é o primeiro Papa, né, e aí não tem, fica, porque aí não tem amplitude mais, né, e isso... querer se comparar a Jesus é impossível. E eu tô com o Vitor Fontana lá, que fala a respeito disso, isso se você quer saber usar o nome de Deus em vão, é isso. Tá? É parecido com o pecado de Ananias e Safira, Nadab e Abiú, Onias e Finéias, é usar o nome de Deus em vão. Esse era para mim, um dos piores problemas lá do movimento, né? Usar Jesus é o primeiro legendário. Então, se eu não sou legendário, como é que fica o esquema? Né? Quem não vai no movimento, né? E fica difícil também o acesso ao movimento por conta do valor. É baratinho para virar legendário? Ao que eu vi, né? Isso tem que perguntar para quem está à frente do movimento se realmente é esses valores, mas que a partir de R$1.500, chegando até R$80.000 aí, 85 mil, né? Não sei se é 100% verdade esse valor exorbitante, mas que a partir de 1.500 eu vi várias pessoas falando, né? Já 1.500 já não é um salário mínimo de 80% da galera da igreja. Não tem como você ir nisso. E outro desafio lá do movimento relacionado a esse recurso é essa transparência financeira. Para onde vai esse dinheiro?
Poxa, é para custear despesa lá? Beleza, né? Tem obras de caridade, que você falou que ó, o movimento atende e tal. Será que se há essa cobrança desses recursos, né, que para fazer qualquer coisa precisa de dinheiro, não tem como, né, mas que as contas sejam públicas. Se você está se propondo ser um movimento evangélico, que as contas fiquem para consulta pública, tá? Porque não tem transparência financeira e isso fica complicado de você observar um movimento desse e sem esse tipo de transparência, né? Tem que ter uma prestação de conta. Para quem essas contas são prestadas, né? Porque eles não têm uma igreja local, né? São de várias igrejas e participam do movimento. Não tem. E para onde vai esse recurso? Vai para a igreja lá da Guatemala, que é onde se fundou o movimento? Então essa transparência é necessária. E eu acho que o último ponto, Rodrigo, para a gente encerrar, eles propõem lá esse resgate da masculinidade, que se você está com problema no casamento, dentro do legendário, você vai ser um homem transformado, que Deus vai transformar e tal. Pode acontecer, eu creio que acontece, né? A pessoa subir a montanha e voltar com uma nova percepção e a partir disso ter mudanças. E há bastante relatos de esposas que relataram que após o movimento os maridos mudaram, né? Mas esse resgate a essa masculinidade primitivista, isso na Bíblia é combatido, isso não é incentivado, né? Porque você vê na criação casal no jardim, né? Sim. Essa é uma ideia primitiva. Só que na eternidade, quando você termina lendo Apocalipse, a gente está numa cidade. Não tem mais essa ideia primitiva, né? E a gente vai vendo exemplos, Caim e Abel, né? Abel era mais intelectual, Caim e pastor de ovelhas, mais primitivo, né? A gente vai ver outros exemplos, logo depois, Lemeque, era um cara mais primitivo. A gente vai ver Nimrod, lá em Babel, Jacó e Esaú, um caso bem específico, né? Jacó como parecendo um cara menos homem dentro dessa perspectiva, né? Que era um cara mais caseiro, mais com a mãe. De certa forma, se for pegar esse tipo de masculinidade, ele parece ser mais afeminado, né? Esaú, peludo, o nome dele que é O Vermelho, né? Forte, e aí mexe com caça, né? E Deus prefere Jacó, né? A gente vai, depois, filho de Jacó, os irmãos de Jacó, de filho de Jacó, irmão de José, vem também os 10 irmãos ali, mais fortes, tentando se validar como homem, e José vai tranquilo dele, ganha uma túnica, e os irmãos, né? E o foco está em quem? Sempre nesse que pegamos aí Davi, o intelectual, né? Salomão. Então, na Bíblia a gente vai vendo mais o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um escritor de mão cheia, né? Então, esse tipo de masculinidade mais primitiva, esse homem mais rústico, na Bíblia não é incentivado esse tipo de comportamento. Sim, a Bíblia vai ensinar e te orientar a ser homem, né? Mas não necessariamente você, para ser homem, você ser bruto, você tem que subir um monte com mais um monte de homem para você se tornar homem.
Esse segredo que você faz lá. E tem o problema do segredo que ninguém sabe direito. A gente está falando aqui com base em relatos, né? Porque fica na montanha, o que acontece na montanha fica na montanha. Sim, é complicado. Eu, particularmente, não vou subir a montanha, porque eu não tenho dinheiro para isso. E se alguém falar... Eu tenho joelhos para subir também, então... até que eu tenho, agora não é isso. Se alguém falar, não, eu vou pagar para você, eu falo, não, meu querido, dou para caridade, é melhor. Vou falar, pergunta para minha esposa se ela deixa, se ela se precisa, né, para eu me tornar homem eu subir a montanha. Porque eu entendo que alguns que vão e tal, mas eu não incentivo por conta desses pontos que a gente pontuou que para mim são extremamente negativos. Então é isso aí, essa foi a nossa conversa de hoje. Falamos aí, trouxemos um pouquinho de polêmicas para vocês. Você pode deixar seu comentário aí, sua curtida, concordando, discordando com a gente, tá liberado aí. Vamos tirar dúvidas futuramente e vamos trazer outros pontos aí. A gente vai voltar aqui outro dia para a gente falar novamente da área VIP das igrejas aí. Então vamos falar sobre isso. Para finalizar, eu quero deixar o espaço aberto para você falar com os nossos telespectadores. Para vocês que nos ouviram até agora, né, e que talvez se sentiu um pouco chateado por alguma coisa que a gente falou, a gente está aberto a ouvir o outro lado. Né? A gente levantou pontos aqui que, com base naquilo que a gente observa daqui de longe, né, a gente interpretou isso. Né? Se a gente estiver errado, que nos apresente, né, pontos aí que falar, olha, sobre o legendário, você tem equivocado a respeito disso, e a gente vem novamente falar, né? Vamos conversando. E trazer à tona, né? Mas tudo que a gente falou aqui não é para atacar ninguém, denegrir a imagem de ninguém, e sim trazer um outro ponto de vista, né? E trazer uma edificação, que o que a gente é de interesse nosso, é trazer conhecimento e explicações a respeito da palavra de Deus, né? E poder trazer um pouco de luz aí. E que muito obrigado aí a todos que nos acompanham e que Deus abençoe cada um. Exatamente. Semana que vem a gente está de volta com mais um podcast para vocês. Esse é o Vale do Jamorim Notícias, a sua informação na medida certa.